hoje o nosso quadro Questão de Direito fala sobre o casamento homoafetivo. A gente conversa ao vivo sobre esse assunto com a repórter Fábia Cepeda. Fábia, há 10 anos, o CNJ editava uma norma para que cartórios pudessem se regularizar em relação a esse tipo de união, já que em 2011 o STF equiparou as uniões heteroafetivas com homoafetivas e há 10 anos, portanto, foi possível aqui no Brasil esse tipo de matrimônio. Mas é importante sempre reforçar os direitos, de que forma esse casamento deve ocorrer, É isso, Márcio, até porque o Pará, quando a gente vai comparar em relação a outros estados aqui do país, ele está um pouco atrás em relação a esse número de casamentos realizados nesses 10 anos. De lá para cá foram aproximadamente 1.400 casamentos homoafetivos realizados aqui no estado. Tem outros estados que estão com um número ainda maior e uma das explicações para a gente estar atrás, muitas dessas relações não terem sido devidamente formalizadas, também é a falta de informação. Então a gente vai aproveitar esse espaço, esses 10 anos, para falar sobre esse assunto com a nossa convidada de hoje do quadro Questão de Direito, a doutora Jamile Sarati, que é advogada civil e diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Doutora, bom dia. Obrigada pela sua participação aqui conosco, seja muito bem-vinda. 10 anos dessa resolução do CNJ, e aí eu queria começar, antes da gente entrar mais em detalhes como está tudo hoje em dia, de como é que era antes dessa resolução, por que ela veio, ela tem essa importância. Por que ela foi feita e surgiu naquele momento no ano de 2013? Bom dia para todo mundo, para os telespectadores e para o Márcio, bom dia. Então, o que acontece? Existiu uma decisão 132 da DPF e também a DIN 4277 do STF, que equiparou as famílias, tanto as famílias heteronormativas, heteroafetivas, quanto as famílias homoafetivas. E então, possibilitou o reconhecimento de união estável e do casamento, só que essa decisão ainda causava muita dúvida e insegurança dos cartorários ao fazer uma habilitação para casamento de pessoas do mesmo sexo. E aí começaram a haver negativas, e essas negativas obrigaram os casais homoafetivos a entrarem na justiça pedindo autorização para casar. Foi quando o CNJ regulou a resolução 135, estabelecendo que os cartórios fizessem sim a habilitação para casamento das pessoas do mesmo sexo. Portanto, nesse caso de casamento homoafetivo, não é mais permitida essa proibição, isso já está claro? Não, hoje não, já está bem claro. Todos os cartórios já estão fazendo os casamentos. Como é que é a entrada como é o processo para dar entrada nesse casamento homoafetivo? Tem alguma diferença em relação ao hétero? Como é que funciona nos dias de hoje? Não existe nenhuma diferença. Então, no cartório de registros, que é o cartório que faz o casamento, você chega lá, você chega com o seu noivo, ou sua noiva, para fazer o processo de habilitação. Esse processo de habilitação, por um acaso, foi recentemente mudado e facilitado através da Lei 14.382 de 2022. Ou seja, você pode fazer essa discussão, são esses momentos aqui que a gente consegue abarcar o máximo de pessoas possíveis para conseguir informar elas de uma maneira simples, Exatamente, a gente espera ter ajudado muita gente. Com certeza. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Conversamos com a doutora Jamile Sarati, que é advogada civil e diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família, falando, portanto, sobre casamento homoafetivo, 10 anos da resolução do CNJ, que determinou que os cartórios precisam sim devem realizar essas celebrações quando forem solicitadas, e ainda tem muito a se lutar, como a doutora Jamile falou, ainda tem muitos direitos que ainda precisam ser conquistados e leis também que precisam garantir ainda mais os direitos de pessoas homoafetivas. Márcio. É isso, Fábio. Obrigado e também agradeço a doutora Jamile pela participação.